Bem, meus amigos, a gente vai começar mais essa live, não é? Vai tentar esclarecer algumas questões sobre o tratamento da dor, que tem sido cada vez mais intensificado no Brasil, né, para nossa felicidade. Primeiro, desejar a todos um feliz ano novo, né, um ano novo de muita paz, muito sucesso, muita saúde para todo mundo. Isso é importantíssimo, que cada dia a gente dê mais informações de alta qualidade e essas informações sirvam, né, para que as pessoas resolvam os seus problemas, principalmente o problema de saúde, né? E exatamente por isso, né, que a gente está fazendo a live contando um pouco da história do CTI Dor. E essa história, ela começa, na verdade, com nosso foco no tratamento da dor. E esse foco ele começou há muitos anos, né? Mais de 30 anos eu me dedico ao tratamento da dor, e desde a faculdade, quando a gente fez a monitoria de farmacologia, eu me interessei muito, né, pelo tratamento da dor, e nessa disciplina existe um foco todo especial nas medicações que agem no sistema nervoso central, entre eles os analgésicos, né? Então, desde então, eu fiquei muito interessado. Depois eu fiz uma formação muito sólida em clínica, né, fazendo 5 anos de residência em clínica médica e reumatologia, que é uma especialidade muito ampla, né, que a gente conhece o sistema músculo-esquelético todo e o processo inflamatório, né? Isso dá muita base para que a gente pudesse estudar a fundo o tratamento da dor. Depois a gente fez um mestrado também, né? Isso é importantíssimo para quem se dedica à ciência, porque durante o mestrado a gente tem que se aprofundar muito no estudo de uma determinada doença, né? A gente tem que saturar a literatura, ler tudo que já foi escrito e debater com colegas com uma formação mais avançada, né? E isso tudo se dá num ambiente de muita metodologia científica, ou seja, isso capacita a pessoa a ler artigos científicos. Além de ler, interpretar, criticar, saber discernir o que é verdade e o que não é verdade científica. Então esse tipo de formação ele dá uma base científica muito grande, e com isso a gente pode ler e trazer informação de alta qualidade, tá sempre atualizado para os nossos pacientes. Isso é importantíssimo que a gente faça, né? Depois disso eu me dediquei realmente a focar em procedimentos, né? No caso eu fiz anestesiologia, uma outra residência, a terceira residência, e depois, por final, a especialização no INCA, né? No Instituto Nacional do Câncer, que era na época, né, cerca de 22 anos atrás, a melhor formação de dor do país. Com isso, a gente conseguiu ter uma consolidação muito forte, né, em relação ao tratamento da dor, tanto o tratamento clínico, né, quanto o tratamento em centro, que é o tratamento chamado especializado e é focado em procedimentos minimamente invasivos. Bom, desde então a gente se interessou em fazer o tratamento da dor, não é, de uma forma generalizada, ou seja, para todos os pacientes, todas as pessoas, porque cerca de 25% das pessoas sofrem de dor na população, né? É uma dor chamada persistente. Essa dor ela pode causar um impacto significativo na qualidade de vida e na produtividade das pessoas, então é um problema de saúde pública, né? Então, muito influenciado as pessoas que nos orientaram durante a formação, né, nós tentamos formar um centro de dor avançado, um centro de dor que estivesse em sintonia com os centros mais avançados do mundo,
desde os anos 2000, né? E até que em 2004 a gente conseguiu, depois de tentar em vários hospitais do Rio de Janeiro, grandes hospitais com a diretoria, a gente tentou iniciar isso na Unirio. Foi um grande projeto, né, um projeto nacional, foi aprovado pelo Ministério da Saúde, onde a gente teria um centro avançado, em que a gente poderia realmente criar um modelo de tratamento diferenciado para a dor no país, né? Isso é importantíssimo, por quê? Porque o sistema público, o SUS, ele não faz isso, ele não faz a gestão de um modelo, né? Ele não faz a criação, aliás, de um modelo. Isso tem que ser criado numa instituição de inteligência. Nós temos que criar essa forma de atendimento e padronizar isso, criar toda uma sistemática onde isso possa ser replicado no país. E o nosso objetivo era esse, dentro da Unirio. Isso não foi possível ser feito por uma série de problemas de todas as ordens, burocráticos, né? Mas esse embrião a gente conseguiu trazer muito, né? E foi aí que a gente criou o CTI-DOR. O CTI-DOR, a ideia foi em 2004, de criar um centro também com uma visão privada, né? Modelar, e que a gente pudesse trazer esse tratamento de dor da forma que ele é executado nos países desenvolvidos, né? Não mais dentro de um hospital, mas dentro de um centro muito especializado e focado, e um centro que seja todo instrumentalizado para fazer um tratamento individual para cada paciente com dor, exatamente de acordo com a demanda do paciente que tem dor, que é um paciente muito diferente de todos os outros pacientes, né? É um paciente que está em sofrimento extremo, então a gente tem que ter uma customização do centro, não é, de atendimento, com a equipe toda treinada, capacitada para enfrentar os desafios do paciente que tem dor refratária incapacitante. Então a gente, com a ajuda de algumas pessoas, alguns colegas também, não é, da universidade, tendo em vista que o que a gente tentou por cerca de 3 anos não foi possível, a gente montou o CTI-DOR, e com isso a gente conseguiu realmente criar toda uma metodologia de atendimento, né, rápido, né, eficiente, de alta performance, alta tecnologia, em que a gente consegue tratar um paciente que tem hérnia de disco em cerca de 1h30. Né? A gente faz a consulta, imediatamente pode fazer um procedimento com uma resolutividade muito alta, né? Cerca de 90% dos pacientes tem uma melhora muito grande com esse tratamento, e com isso a gente consegue resolver um dos grandes problemas que a gente tem no atendimento, que é o paciente ter que ir para um hospital, ficar internado, tem uma série de problemas dentro do hospital, sem contar uma burocracia gigante e um custo absurdo. Então, isso a gente consegue resolver dentro de um centro especializado, nada de novidade, isso tudo é feito nos países desenvolvidos, né? Todo paciente que tem dor procura um centro de dor e aquilo é resolvido rapidamente, né? Com isso também a gente economiza leito hospitalar, né? É importantíssimo, né? Porque a dor é responsável por 30% das internações, ou seja, 30% dos nossos leitos são ocupados com pacientes que têm dor. Então, se a gente consegue tratar fora do hospital, nós vamos ter mais 30% de vaga. Isso é uma coisa inteligente a ser feita pelo sistema, não é? Então a gente sempre teve essa visão dentro do CTI-DOR de que a gente tem que fazer com que mais e mais pessoas sejam tratadas dessa forma, né? Independente da fonte financiadora. E a gente sempre está com o braço aberto no sentido de fornecer nossa metodologia para o sistema público para que isso possa ser implementado para todas as pessoas no país. E isso não é uma coisa difícil de ser feito, o investimento não é tão alto, é um investimento pequeno se comparado ao investimento que se faz hoje em várias áreas
da medicina. Então, o que a gente tem hoje no CTI-DOR é que a gente pode fazer um atendimento, né, especializado para dor, um atendimento onde a gente pode tratar todos os pacientes, desde os pacientes que têm hérnia de disco, os pacientes que têm artrose, chamada artrose facetária dolorosa, os pacientes de estenose de canal vertebral, aqueles pacientes que têm hernia extrusa, que a gente pode fazer a chamada cirurgia endoscópica imediata, e esses pacientes podem ser tratados de uma forma rápida, com uma economia absurda de recursos. Então, a gente, no CTI-DOR, a gente pode tratar rapidamente, né? Essa é uma coisa. E uma outra face, que são, alguns pacientes têm uma dor persistente, né? Então, essa dor persistente, ela faz com que os pacientes tenham muitas dificuldades, né? E o centro de dor visa principalmente ajudar. Nós temos também a nossa face administrativa, né? Que é administrar essa pessoa que está sofrendo, né? Administrar o entorno dela, né? A vida praticamente toda, dar soluções para a série de problemas que a pessoa encontra quando está totalmente incapacitada. Como eu falei, é uma incapacitação global que a dor provoca, e essa incapacitação é uma incapacitação muito difícil, né, de ser vencida sozinho, e o paciente precisa de ajuda, né? E a equipe de dor, ela tem que ter essa visão, né? E mais que a visão, ela tem que ter também esse braço prático, né? Nós temos que implementar essas soluções na prática. Bom, como a gente elabora um centro de dor, o que é necessário para se instrumentalizar, se customizar o tratamento, um centro que visa tratar a dor, né? Basicamente, a gente tem que ter toda a tecnologia, né, que é usada no mundo, né, que são soluções novas, né? Essas soluções elas apareceram nos últimos 20 anos, né? Graças a uma série de descobertas, né, que foram feitas com muita pesquisa no mundo inteiro, né, visando sanar esse problema de dor, né, que é um problema, digamos assim, milenar, né, se a gente for ver. E é só a partir dos anos 50 que a medicina começou a se preocupar com a dor, né? Antes a gente não se preocupava com a dor, né? Então a medicina tem quase 3.000 anos e a gente só veio se preocupar com a dor há menos de 100, né? Então, a partir daí, a partir dos anos 80, houve um desenvolvimento muito grande no sentido de tratar a dor. A gente começou a ver que a dor tinha um impacto gigantesco, né, no orçamento, né, que se usa para a saúde. Por exemplo, só a dor na coluna, a avaliação é que 10% dos recursos somente para uma doença, a doença da coluna, são gastos do recurso total da saúde, né? Então, por exemplo, num centro, a nossa meta é reduzir isso à metade, ou seja, se do orçamento da saúde a gente conseguir reduzir 5% do que é hoje, por exemplo, no Brasil, a gente teria como usar esses 5% em muita coisa que está faltando, né? Então, é uma forma de reduzir o custo, aumentando a eficiência do tratamento. Então, quais foram as dificuldades que a gente encontrou no Brasil, né? A gente encontrou muitas dificuldades, né? Primeiro, as dificuldades chamadas burocráticas, legais e regulamentares. A gente não tem como fazer tratamento ambulatorial dos pacientes, né? Tem uma resistência enorme, né, do sistema, de toda a regulamentação que a gente tem, da falta de aceitação do que está acontecendo no mundo, né? Hoje, praticamente, a grande maioria das cirurgias se faz em ambulatório, ou seja, fora do hospital, em centros avançados, né? Usando tecnologia, a gente consegue livrar o paciente de uma internação. Então, isso é importantíssimo,
né? Porque a deshospitalização é um fator fundamental para a melhoria da saúde, né? Então tem países onde a redução da cirurgia intra-hospitalar é gigantesca, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente 70% das cirurgias são feitas em ambiente ambulatorial, só 30% das cirurgias são feitas com internação hospitalar, certo? Então, isso é um avanço muito grande, né? Porque o paciente fora do hospital, o custo é baixo, a taxa de complicação é baixa, a infecção hospitalar ela não existe. Então, são muitas coisas, muitos benefícios para os pacientes, e a gente tem que fazer uma mudança muito rápida no país. Tem uma regulamentação que diga, olha, vai ser feito o tratamento ambulatorial dessa forma. Um médico que queira fazer um centro de dor não tem o trabalho que eu tive, né? De ter uma dificuldade extrema, né? De solucionar problemas, né? Que a gente teve que fazer. Mas hoje a gente avançou muito. Por exemplo, a gente se associou a 10 empresas para fazer equipamentos e materiais customizados para a dor, porque nós não tínhamos no país, né? Por exemplo, uma simples maca de exame, a gente tem no Brasil a maca chamada fixa, ela não sobe e desce, né? Por exemplo, nós temos que carregar o paciente. Pacientes com dor extrema, dor na coluna, às vezes a gente não consegue sequer pegar no paciente, qualquer coisa que faça nele, toque, dói. Então ele mesmo que tem que ir aos poucos se adaptando até ficar numa posição que possa ser examinada como uma posição deitada. Para isso nós tivemos, por exemplo, que se associar a uma empresa do Rio de Janeiro que faz macas, para que fizesse uma maca com a possibilidade de fazer a altura, né, sem precisar tocar na maca, fazer um controle remoto. Então a gente fez, tem uma maca aqui que ela vai de 40 centímetros até 1,10 m, sem precisar tocar na maca. Então o paciente chega, ele mesmo vai procurar a forma de deitar ali na maca, né, e a gente faz o exame sem precisar tocar no paciente para movimentar, para carregá-lo, né? Então isso é importantíssimo. A gente também fez um sistema de estativas, né, no centro cirúrgico, para reduzir a possibilidade de colocar coisas no chão, né? Colocar todas as necessidades que a gente tem, todos os materiais nossos, eles ficam como que flutuando. Outra coisa, a gente também não tinha mesa chamada rádio transparente para fazer o procedimento. Quando a gente faz o raio-x, numa mesa normal ela tem metal, então isso atrapalha muito, dificulta, faz com que o procedimento seja demorado em função de ter metal atrapalhando a visão de raio-x. Então a gente também se associou a uma empresa de São Paulo e fez uma mesa chamada rádio transparente, onde a gente pode fazer um procedimento muito rápido. Então foram tantas as inovações que a gente teve que fazer para customizar, para fazer com que o nosso trabalho fosse feito com facilidade. Isso dá muita eficiência para o trabalho. Então, isso foi importante da gente fazer essa evolução toda. Também a parte da regulamentação, da legalização, que é junto à Anvisa, a gente teve que adaptar muita coisa, né, no sentido de dar segurança à própria pessoa que faz a vistoria aqui, para que a gente pudesse dizer, olha, nós estamos fazendo um procedimento que outrora era eminentemente hospitalar e agora está fazendo um centro com todas as garantias que acontecem no hospital, só que com muito mais vantagem para o paciente. A primeira delas é o conforto. E a primeira coisa que a gente tem que dar para um paciente que tem dor é o conforto. Às vezes o paciente não consegue sequer esboçar, falar muito bem a história dele, né, como acontece com outros pacientes, porque a dor é terrível, ele não consegue se expressar. Então a gente tem que dar muito acolhimento, ou seja, o acolhimento vem da customização que a gente tem na clínica, né, o conforto
também é fundamental. Isso por si só já é terapêutico para o paciente. Então essa nossa saga, não é, de até ter um centro, depois de tantos anos, né, mais de 15 anos, ter um centro totalmente montado, onde a gente pode aplicar toda a tecnologia de ponta, né, que está disponível no mundo hoje para o tratamento da dor. Foi uma evolução, né? Mas essa evolução, digamos assim, que poderia ter sido muito mais rápida, né? Em função dos problemas que a gente enfrentou. Bom, mas e agora? Como é que a gente vai evoluir, né? Para onde vai o CTI dor? Muito interessante, né? Que a gente pode ver em retrospectiva, né, alguns casos em que a gente teve muita dificuldade de fazer o tratamento, né, e hoje a gente vê a eficiência desse tratamento. Então, há cerca de 2 semanas atrás eu pude encontrar um paciente que eu tratei, esse paciente, quando eu tratei em 2012, esse paciente, 10 anos atrás, esse paciente tinha 18 anos, né, e tinha hérnia de disco, certo? Era uma hérnia grande, L5-S1 e extrusa, certo? Então, nessa época, ele tinha uma indicação de uma cirurgia de artrodese, né? A família tinha procurado vários colegas, né? E todo mundo indicou a cirurgia de artrodese. E nessa época nós implementamos o tratamento que a gente usa hoje, né? Nós fizemos um bloqueio, né? Esse paciente melhorou muito, né? Ele melhorou muito, mas ainda continuou com uma síndrome de compressão radicular, que a gente chama, né? Ele ainda tinha dor, ainda tinha um pouco de anestesia na perna e no pé. Então, esse paciente, em seguida, a gente submeteu ele à dissectomia percutânea lombar, né? Nós fizemos uma dissectomia percutânea lombar, foi super bem sucedida, né? Esse procedimento ele tinha sido lançado em 2009 e o médico que criou esse tipo de tratamento, o médico alemão Stefan Helland, ele veio inclusive ao Brasil fazer treinamento, veio ao Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de ver inclusive ele fazendo e fizemos umas pequenas modificações no procedimento que ele inventou com um material que estava disponível, né, um material que era um material da empresa Eliquence, né, que até hoje tem já várias gerações, né, evoluiu em várias gerações. Bom, o que aconteceu? Esse paciente melhorou, desapareceu todos os sintomas, o paciente voltou à atividade normal, esse paciente voltou para a faculdade, fez toda a formação e há 2 semanas a gente encontrou e ele tem uma vida normal, casou e tem a sua vida normal e nunca mais teve sintomas, né? Então esse é um caso emblemático, né? Ele é emblemático não tanto pela solução, né? Mas pelo que poderia ter sido feito, uma artrodese, uma cirurgia que definitivamente teria feito esse paciente ter muita dificuldade na vida e se aposentar cedo, né? Como suele acontecer em todos os pacientes que fazem a cirurgia convencional de fixação da coluna. A taxa de aposentadoria precoce é altíssima, né? Então, hoje o paciente faz todas as atividades, está muito bem. Então, esse é um dos casos onde a gente estava muito atualizado e pôde implementar uma solução minimamente invasiva que foi muito boa para esse paciente e o paciente melhorou muito. E até hoje ele, digamos que tem uma consideração muito grande por nós, também pela família toda, né? Eu já tratei vários integrantes da família exatamente pelo sucesso que foi esse tratamento. E vários outros pacientes que a gente pode citar aqui, né?
Bom, uma coisa é simples, né? Uma coisa a gente tem, na cabeça, né? Nessa nossa visão de ter um tratamento melhor, né, para o paciente, né? É sempre estar pesquisando soluções, estar procurando soluções para os pacientes, para fazer um tratamento melhor, né? E isso vem desde a criação da chamada medicina da dor, né? Que vem da década de 50. Né? Bom, essa criação da medicina da dor, ela sempre foi no sentido de uma colaboração entre médicos, né? Que a gente chama de uma convivência multidisciplinar, né? E uma prática interdisciplinar, ou seja, várias cabeças pensando, vários médicos pensando em ter a melhor solução para cada caso. Então, essa procura nossa, ela se dá porque o tempo inteiro a gente está focado nisso e está procurando uma solução para cada paciente. Quando a gente vê um problema, a gente vai atrás procurando a solução. Lógico, isso vem de uma experiência muito grande, né, com paciente com dor refratária, principalmente na coluna, uma casuística gigante que a gente tem, e todos os procedimentos, né, minimamente invasivos, e com isso a gente tem uma bagagem para quê? Para dar muita informação de alta qualidade para os nossos pacientes, para todo mundo que procura a gente. A gente está sempre aberto para escutar, ver como é que pode resolver e a partir daí também procurar também com outros colegas, tanto daqui do Brasil quanto de fora, né? Porque as soluções elas estão saindo a todo tempo, né? Nós temos nos dedicado muito, né, ao tratamento da hérnia de disco cervical ultimamente, né? Inclusive a gente está lançando uma técnica, né, que é uma técnica de dissectomia por via anterior, né, percutânea. Essa técnica tem sido muito bem aceita. Os nossos casos de hérnia de disco cervical são aqueles pacientes que têm a chamada cervicobraquialgia, né, que é uma dor que pode chegar a ser refratária, né? Às vezes a gente faz o bloqueio, que é o tratamento, né, o bloqueio pelo forame, ou bloqueio peridural cervical, e quando isso não funciona, a gente pode fazer a chamada dissectomia. Eu já tinha muita casuística, muitos casos com a nucleoplastia cervical, que é um excelente tratamento, né? A nucleoplastia cervical é uma técnica muito boa, né? A gente adaptou também essa técnica, né, de fazer pela via anterior com a luxação da traqueia, ou seja, a gente luxa a traqueia, empurra um pouco a traqueia e introduz o aparelho pela via cervical, agulha o aparelho, né? Então a gente tem uma casuística muito grande de nucleoplastia, porque a nucleoplastia cervical a gente faz desde o ano de 2004, certo? Então é um número de casos muito grande e uma evolução disso, né, para aqueles pacientes que têm hérnia de disco cervical grande, que não querem fazer uma cirurgia de artrodese, é fazer a dissectomia percutânea por via anterior. Bom, a gente só foi conseguir fazer isso no ano de 2016, porque a gente não tinha material adequado, né, para isso, né? Um outro grupo, né, colombiano já tem casuística e já demonstrou essa técnica, já publicou essa técnica pela via lateral. Lateral, né, uma quantidade muito grande de casos para hérnia de disco cervical. Bom, o que acontece é que a gente, com o mesmo material deles, conseguimos fazer pela via anterior. Isso tem uma vantagem muito grande, né, porque anatomicamente a gente consegue retirar a hérnia com muito mais facilidade, né, fazer a descompressão do disco com muito mais facilidade, isso fazer com que o paciente praticamente zere o sintoma de compressão, que é a dor e muitas vezes um pouco de redução da força do braço e da mão e anestesia, ou seja, perda de sensibilidade, né?
Então, essa é uma inovação muito grande, não é? A gente espera em pouco tempo estar difundida, né? E isso vários colegas podem fazer, né? Fazer esse tipo de técnica, porque é uma técnica eficiente, né? Bom, o que a gente está pensando agora, né? O ano novo, a gente está investindo muito em novas tecnologias. Uma das tecnologias que a gente quer implementar aqui no CTI2 esse ano é realmente os novos sistemas de eletroestimulação. Digamos assim, é uma coisa que está beneficiando muito os pacientes que têm dor, principalmente aqueles pacientes que operaram, né, fizeram a cirurgia e agora estão tendo as complicações da cirurgia, que a gente chama de uma dor que acontece depois de uma cirurgia da coluna, certo? E ela pode ser ou a chamada síndrome pós-laminectomia, né, ou pode ser a síndrome da falha da cirurgia da coluna, quando a cirurgia é uma fixação, tem placa e parafuso, certo? Uma das coisas que a gente está querendo trazer para o Brasil, né, está dando força e está tentando mover nesse sentido, é trazer os novos sistemas de eletroestimulação, né, que já estão sendo usados, são sistemas de eletroestimulação modernos, e que tem grande vantagem para o paciente e facilidade para serem implantados, né? Então isso é uma coisa importante da gente ter no país. Nós já, digamos assim, temos a experiência, não é, digamos assim, de evitar a implantação de um sistema de eletroestimulação medular ou um sistema de eletroestimulação periférico, porque é um custo muito alto, né? Então, por exemplo, nós inovamos muito quando a gente começou a fazer a epiduroscopia, porque parte dos pacientes, uma grande parte, como 80% dos pacientes, quando a gente faz a epiduroscopia, quando ela é bem feita e bem indicada, a gente consegue evitar implante do aparelho. Por exemplo, os pacientes que estão chamados síndrome pós-laminectomia. O que é isso? É aquele paciente que teve uma hérnia de disco, né? Teve algum processo na coluna, o mais frequente é a hérnia de disco, e precisou abrir a coluna, abrir o canal vertebral, uma pequena abertura, né? Tirou um pouquinho do osso ali de L4, L5 ou de L3, L4, e aquilo ali formou uma fibrose, certo? E depois de alguns anos, né, normalmente isso acontece 5 a 10 anos depois, o paciente começa a ter dor na coluna, certo? Muitas vezes ele tem dor na coluna, tem dor na região glútea, e muitas vezes a dor vai para a perna, né? Às vezes compromete a perna, o pé, pode dar anestesia, né? Pode dificultar muito a vida da pessoa, né? E aquilo ali é formado pela cicatriz, pela fibrose, pela aderência, né, do saquinho de nervo que a gente chama de dura mater nos tecidos. E a epiduroscopia é um procedimento, né, que é uma mini cirurgia endoscópica da coluna, é uma endoscopia da coluna. A gente consegue fazer e resolver esse problema. Então, tem muitos casos, né, onde a gente conseguiu fazer isso, e hoje também a epiduroscopia teve uma evolução muito grande, principalmente na fibra óptica, né? A fibra óptica fez com que a gente avançasse muito, porque antes a quantidade a possibilidade de ver era muito baixa, né? A qualidade da imagem era pequena, e agora a qualidade da imagem é perfeita, né? Ou seja, uma fibra óptica de 1,2 milímetros dá uma possibilidade de uma observação de uma imagem perfeita, né? Uma imagem que não deixa nada a desejar. Então, isso evoluiu muito. É possível fazer, e a epiduroscopia, no caso de uma síndrome pós-laminectomia, né, que é essa cirurgia que o médico abre um pouquinho a coluna para fazer a descompressão e retirar a hérnia, retirar parte do disco, a dissectomia. Com a epiduroscopia praticamente a gente consegue resolver tudo. Agora, a cirurgia, quando ela falha, né, que é a cirurgia que é feita com a descompressão e a artrodese, que é a fixação, aí é uma outra história.
Então a gente faz também a epiduroscopia, tem uma boa taxa de resolutividade, principalmente quando os sintomas são na coxa, nas pernas e nos pés, né? A resolutividade é muito grande, a gente consegue navegar por dentro do canal mesmo com os parafusos. Agora, muitas vezes a gente tem que fazer o implante do aparelho, né, para os pacientes, porque aí o implante do aparelho garante realmente uma melhora muito grande. E a gente tinha problema com os aparelhos de gerações anteriores, e as gerações novas, né, essas gerações novas são muito melhores. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter no Brasil, trazer para o Brasil. Bom, desse lado, a gente também tem inovações no campo dos bloqueios, né? Os bloqueios também é inovação. A grande inovação que a gente tem agora é que a gente, durante os bloqueios, né, para que o paciente não sinta dor, não sinta incômodo, né, muitas vezes até o paciente não quer fazer o bloqueio com sedação, ele quer fazer o bloqueio acordado para poder ir embora imediatamente, não precisar dirigir, não precisar ter nenhum problema depois, voltar ao trabalho imediatamente depois do bloqueio. Então, existem dispositivos, né, que agora estão muito mais disponíveis, né, no mercado, que a gente consegue fazer analgesia passo a passo, né, uma anestesia passo a passo, então o paciente sente muito pouco. Outra coisa é que esses dispositivos, eles também, a gente pode acoplar um sistema de estimulação, né, chamada estimulação, neuroestimulação sensitiva e motora, que quando a gente se aproxima da raiz nervosa que está pinçada, a gente consegue saber antes de tocar na raiz, né? O paciente refere, né, quando a ponta da agulha estimulando chega muito próximo, né, ele consegue referir formigamentos exatamente no trajeto, né, em que o nervo é responsável. Com isso a gente evita trauma da raiz, né? Então isso é uma grande inovação que a gente pode utilizar, e essa inovação se traduz em conforto. Por quê? Porque se eu digo para o paciente que ele primeiro não vai sentir dor durante a passagem da agulha, né? E também que não vai haver trauma, a possibilidade da agulha perfurar ou traumatizar a raiz, onde é o alvo da inflamação, isso se traduz em um conforto muito grande para o paciente. Então, são inovações que a gente tem feito no centro de dor, né, e que isso faz com que o nosso centro esteja bem atualizado, né, o que a gente chama do estado da arte, em tratamento invasivo de dor. Então, o tratamento invasivo da dor, hoje, ele, como ao tempo inteiro a gente tá tendo soluções para os problemas da dor no país, no mundo inteiro, já que muita gente, né, as pessoas estão se preocupando mais e não querem sentir dor. Todo mundo quer, digamos assim, ter uma vida muito funcional. A dor, ela tem um problema que a pessoa perde dias, né, de vida. Inclusive, por exemplo, a dor na coluna é a maior responsável por perda de dias de vida, né? Então tem uma medida da Organização Mundial da Saúde, né, que mede a quantidade de dias perdidos com algum problema, né? E a dor, por exemplo, a dor na coluna é a doença que mais faz a pessoa perder dias de vida, né? Então, muita gente não quer passar um dia, nem quer passar uma semana com dor, não é? Os pacientes são diferentes, né? As pessoas têm, digamos assim, aptidões diferentes para cada coisa e vê o mundo de forma diferente, né? Mas o que a gente tem visto assim, que é mais consenso, é que as pessoas não querem perder mais dia nenhum, né? Muitas vezes o médico falava para o paciente: olha, toma essa medicação e volta daqui a 3 meses, né? Hoje é difícil, se a pessoa tiver dor, você fala isso, não existe essa possibilidade, né? O tratamento, ele deve ser feito 7 dias por semana, 24 horas por dia. O médico tem que estar disponível para o paciente, para dar as informações e para
corrigir qualquer problema no sentido de dar muita eficiência e rapidez para que a pessoa tenha o controle da dor e volte à sua vida normal, né? E até eu recebi uma pergunta muito interessante no Instagram, né, que ela remete a várias coisas, né, várias, digamos assim, nuances do nosso tratamento, né, que o paciente pergunta, né, se ele está com muita dor na coluna e ele pergunta se foi até o médico, recebeu a prescrição, e ele pergunta se ele deve esperar o remédio funcionar, né, ou se deve imediatamente fazer o tratamento minimamente invasivo, vir até o CTI-2 e fazer o bloqueio, certo? Então essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque dela a gente pode derivar muitas coisas. A primeira coisa é, nós temos diferença entre as pessoas no que tange a sensibilidade da dor. Então algumas pessoas conseguem tolerar algum nível de dor, outras pessoas não conseguem tolerar, certo? Isso é uma questão genética, certo? A genética é diferente para a dor. Tem pessoas que sentem muita dor, pessoas que sentem pouca dor, certo? Então há uma diferença muito grande entre as pessoas. A genética da dor é o que a gente chama de espectral, né? Tem desde a pessoa que tem muita capacidade de sentir dor, porque tem muita genética para dor, até a pessoa que tem pouca genética para dor e sente muito pouca dor. Pode fazer até um trauma, uma cirurgia que a dor é muito pequena, certo? Então são diferenças genéticas que a gente tem. O que isso remete à pergunta? Remete ao seguinte: se a pessoa tem uma genética mais favorável para sensibilidade, uma genética mais favorável para não ter dor, ela pode até aguardar um tempo, a medicação fazer efeito, porque alguns anti-inflamatórios levam de 3 a 5 dias, até uma semana para fazer o efeito completo. Algumas medicações dependem de algumas vidas, né, para fazer efeito 2, 3 dias, e outros pacientes não toleram nem um dia de dor intensa. Por exemplo, na semana passada eu tive uma paciente com hérnia de disco, uma crise, ela só tinha 7 dias que tinha hérnia de disco, uma crise terrível, ela não aguentou, ela teve que ir em vários hospitais, fazer medicação na veia, fez todos os tratamentos, nada melhorava, ela sequer tinha posição para sentar, para andar, ou tinha posição para fazer qualquer tipo de atividade, né? Doía o tempo inteiro, certo? E ela veio até aqui, a clínica, a gente fez o bloqueio, né? Ela tinha uma hérnia no nível L2, L3 em cima de uma raiz, uma compressão terrível, nada funcionava, né? Foi feito o bloqueio e imediatamente ela ficou sem dor. É uma paciente de dor aguda, né? Então aí remete a outra coisa do tratamento minimamente invasivo. Quando fazer, qual é o tempo, certo, de fazer esse tratamento? Desculpa. O tratamento, para se fazer o tratamento, o tempo seria depois do tempo, digamos assim, de absorção natural. Qual é o tempo? Quem tem uma crise de dor, de hernia de disco, normalmente, dor na coluna, isso aí é uma inflamação, né? Aí inflama e depois desinflama, como qualquer ferimento, certo? E o período disso é de 1 a 3 semanas. Então, teoricamente, só se faria o bloqueio depois de 3 semanas, né? O procedimento invasivo só teria indicação depois de 3 semanas. Então, o tempo que a gente estipula, né, esperar que o próprio organismo reaja, né, com medidas chamadas conservadoras, né? Medidas conservadoras é fisioterapia, medicação, bolsa de gelo, alguns tipos de massagem, acupuntura, são chamadas terapias conservadoras. E se por acaso isso não resolve, depois de algum tempo, né, como 3 ou 4 semanas, a gente parte para fazer bloqueio. Mas tem pacientes que não toleram esse tempo. Tem uma genética mais desfavorável, sentem mais dor, né? E tem outros pacientes também em que a dor ela já é muito incapacitante, ou seja, a pessoa não consegue fazer nada, ela fica imóvel, né? Mesmo com a medicação. Então esses pacientes a gente não pode deixar restrito ao leito durante muito tempo, porque às vezes eles podem ter uma comorbidade, algum tipo de doença que
facilitar algum tipo de complicação, né? Então esses pacientes têm que ser tratados de forma minimamente invasiva rápido. Outra coisa também é que alguns grupos de pacientes, né, pacientes com alguma comorbidade, ou seja, são doenças que impedem da gente usar remédio, como anti-inflamatório, quem tem uma doença renal, uma doença gástrica, né, ele não tem condição de usar anti-inflamatório. E o idoso, né? E quando se junta todas essas situações, a pessoa que tem um problema renal, tem problema, já teve problema de gastrite, de úlcera, tudo, e não pode usar anti-inflamatório. E a pessoa idosa também, mais de 75 anos, não pode usar anti-inflamatório. Então esses pacientes são candidatos a se fazer o tratamento imediato, né? A gente não tem que esperar esse tempo para fazer o tempo de 2, 3 semanas, de um mês, para poder começar a fazer o tratamento minimamente invasivo. Esse tempo de tratamento minimamente invasivo, ele tem reduzido cada vez mais, principalmente por quê? Porque hoje a gente consegue fazer os bloqueios com muita eficiência, né? A gente consegue reduzir muito as complicações que a gente tinha antes, né? Por exemplo, um avanço muito grande, né, que se deu principalmente, que se consolidou principalmente depois do congresso americano da Spine Integrated Society, né, que foi o congresso, até um congresso online que foi feito em 2021, em que se padronizou os exames contrastados durante os bloqueios. Hoje é uma obrigação, todo mundo tem que fazer o exame contrastado. Esses exames contrastados, eles servem para quê? Eles servem para, digamos assim, dá muita segurança para a gente não fazer a injeção dentro de um vaso, certo? Isso cria uma complicação para o paciente, nem a injeção chamada intratecal, dentro dos nervinhos da coluna. Então, quando a gente faz o bloqueio no local adequado, com um aparelho de raio-x muito bom, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue colocar a agulha próximo da hérnia, né? Próximo do disco vertebral, dentro do forame, certo? Injetar o contraste e a gente vai ter o que a gente chama de um padrão. Se o contraste tiver a dispersão, a difusão padrão, a certeza é muito grande que não vai ter nada, certo? Então, se eu tenho uma difusão padrão, né, que é uma difusão que já foi estudada, né, de forma tridimensional, foi estudada primeiro em peça cadavérica, depois foi estudado com exames, né, que fazem reconstrução 3D para ver a dispersão do contraste, e depois a gente tem a dispersão numa radiografia, né, uma radiografia bidimensional. A gente consegue com isso ter a expressão de máxima segurança, né? Então essa segurança se transmite hoje, a gente saber que um bloqueio dá menos problema que os. Então a gente sabe que hoje o bloqueio dá menos problema que usar um anti-inflamatório, certo? Então, por exemplo, a pessoa com mais de 75 anos, ela tem mais chance de ter um sangramento, tem uma chance 600 vezes de ter um sangramento do estômago e ter uma complicação grave de uso de anti-inflamatório do que fazer um bloqueio, porque o bloqueio pode dar um problema a cada 10 mil bloqueios. Então a chance da pessoa usando anti-inflamatório com mais de 75 anos de ter uma complicação é muito maior, né? Isso é 20 vezes maior do que fazendo um bloqueio. Então a gente sabe que na pessoa idosa a chance de tratamento, né, de melhora de eficiência e de segurança é muito maior fazendo bloqueio. Então hoje os bloqueios eles chegaram a um nível de segurança muito alto e que a gente consegue fazer muito rápido, né, se a gente tiver num centro que esteja tudo montado e equipado para fazer isso de forma eficiente, né, e que dê resultado para o paciente. Então, com a experiência que a gente tem hoje, a gente consegue fazer isso. Então, praticamente todos os pacientes que chegam aqui com dor na coluna, a gente consegue tratar rapidamente, né, com muita eficiência. Tem pacientes, inclusive, que são pacientes que internam, né, ficam em outros hospitais e pela dificuldade, pela rotina do hospital,
ele leva muito tempo para chegar a fazer um bloqueio, né? Porque o bloqueio dentro de um hospital equivale a uma cirurgia, né? Então o que vai acontecer? Ele vai, digamos assim, entrar em todo o processo, né, burocrático do hospital para fazer um procedimento no centro cirúrgico. O paciente vai ter que ir para a recepção, ou para a emergência, guardar leito, depois ir para o leito, depois ele ser triado lá pela equipe de enfermagem, depois ele vai ser transportado para o centro cirúrgico, ou no centro cirúrgico não é adaptado, né, para a gente fazer rápido, né, não tem mesa transparente, não tem aparelho de raio-x que já está montado, não tem os medicamentos à mão, os periféricos à mão, não tem os dispositivos que a gente precisa, tudo precisa estar prescrito, né, gera tempo de burocracia. E também, até se fazer isso, se também tirar o paciente do centro cirúrgico, ir para o leito e depois ir para casa, isso pode gerar 2 dias. Não é? Isso uma coisa que a gente pode fazer em horas. Né? Isso é importante a gente ter em mente, né? Porque isso significa custo. Tá? Eu, quando fazia anestesiologia, tem um exemplo muito interessante, né? Eu li um trabalho, né? E depois eu vi os colegas, né, apresentarem, os pesquisadores apresentarem o trabalho, né? Então eram 2 hospitais americanos em que eles queriam reduzir o tempo intra-hospitalar dos pacientes que operavam hérnia, certo? E no final das contas eles acharam muito significativo a redução de 2 horas dentro de um hospital. Por quê? Porque é por causa do custo. Cada hora que o paciente passa dentro de um hospital existe um custo, né? Esse custo é alto. Então, a gente não considera significativo dias. Lá na América se considera significativo horas de custo, né? Porque o hospital tem um custo muito alto. Então a gente tem que pensar hoje, para tratar o máximo de pacientes, a gente precisa reduzir o custo. E isso, no caso da coluna, deve ser feito num centro de dor. É por isso que a gente está sempre à disposição para tratar os pacientes que tenham dor, que procuram a gente, e também as pessoas que consultam a gente. Por exemplo, a mídia social, como o Instagram, é importantíssimo. Eu tenho respondido muitos casos, e são casos que remetem a gente a outros casos, né? São interessantíssimos os casos que a gente recebe, porque com a mídia social a gente pode receber informações do que as pessoas estão pensando a respeito de dor, como estão sendo tratadas no Brasil, né, todo, e até em outros países. Então eu queria agradecer a assistência e pedir a todos que me sigam, que me ajudem, né, que a gente só vai fazer coisas boas para os nossos pacientes daqui para frente.